Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Jesus, pelos esses irmãos que nos assistem e obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez acerca de Ti. Agora, Senhor, tratando sobre o Teu Espírito Santo, tanto em Lucas quanto em Atos. Te agradeço, Deus, pela oportunidade de poder aprender, Senhor, sobre essa ação tão maravilhosa do Teu Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus somos gratos e também pedimos a Tua bênção. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui de volta no oeste do estado de São Paulo, Presidente Prudente, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, presidida pelo nosso pastor Samuel Padilha de Siqueira. E hoje temos uma lição maravilhosa dentro de uma revista já maravilhosa, falando sobre a supremacia das Escrituras. A lição de hoje, a lição de número 11, fala sobre os dois livros escritos pelo médico amado, Lucas e Atos. E tem por título, além de esta palavra, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Vamos falar muito sobre Pentecostes. O textório diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática vai dizer o seguinte: a atividade do Espírito Santo e as suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A leitura bíblica em classe se divide entre dois textos, Lucas, capítulo 1, versículos 21 e 22, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. E para introduzir, trazer esse tema, brilhantar este tema, trago de volta meu amigo, meu irmão, pastor Diego Fonseca. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Que prazer estarmos juntos mais uma vez, a fim de dialogarmos nesta feita a lição de número 11, que por sinal dialoga um assunto bastante relevante que unifica dois temas importantes do Novo Testamento, a saber, as literaturas do livro de Lucas e Atos, Evangelho conforme registra Lucas e o livro histórico escrito também pelo médico amado. Introdutoriamente, é possível considerarmos uma homogeneidade nessa escrita. Esse fator homogêneo se dá porque, embora em primeiro momento o autor seja o mesmo, e isto de fato ajuda nessa compreensão, o fator homogêneo em vias de fato se intensifica porque em ambas as literaturas Lucas aponta a ação do Espírito Santo. A única distinção é que no Evangelho essa ação ela se limita ao ministério de Cristo. Em contrapartida, no livro histórico de Atos, é possível que percebamos a mesma ação do Espírito, contudo sobre o ministério eclesiástico. Isto posto, eu quero convidar você para que, portanto, façamos uma análise do tópico primeiro, que se restringe a observar o Evangelho conforme Lucas e logo a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Nós podemos perceber, portanto, que esse diálogo, uma vez afunilado a essa literatura e ao ministério de Cristo, ele pode ser percebido por algumas saídas, como por exemplo, a grosso modo, no próprio Evangelho. Capítulo 1 apresenta algumas personagens que evidenciam a ação direta do Espírito Santo. É o caso de Zacarias e Isabel, pelo fato de serem avançados em idade, ela especialmente sofrer de esterilidade e serem alcançados pela boa mão do Senhor, a ponto de no verso 41 e no verso 67, ela e ele serem tomados pelo Espírito Santo. A figura do próprio filho desse casal, a saber, João Batista, que no verso 15 é a criança que salta no ventre, cheia do Espírito Santo, que no capítulo 3 é o propagador do batismo, do arrependimento, a voz do que clama no deserto, evocando a fala do profeta messiânico, a saber, Isaías, o aperitivo, aquele que prepara o caminho para o verdadeiro alimento, a saber, o Messias, do qual ele mesmo dissera que não era digno de sequer desatar a sandália de seus pés.
Nós temos uma outra figura relevante em razão da ação do Espírito no capítulo 1, que é a senhorita Maria, que, como diz Daniel Hopes, historiador francês, no título A Vida Diária nos Tempos de Jesus, possivelmente Maria tivesse entre 13 e 14 anos e, diferentemente do contexto atual no Brasil, onde nós entendemos a ideia de maioridade a partir dos 18 anos, ali nós já tínhamos uma senhorita desposada, comprometida com José, mas que apresenta, na sua tenra idade, virtudes. Salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, dissera o anjo Gabriel. São estes fatos, dentre outros, que elucidam a ação do Espírito Santo no ministério de Cristo, claro, pensando num primeiro momento na perspectiva do Evangelho. Ainda que, embora não falamos exatamente sobre Cristo, porque, grosso modo, fizemos um apanhamento histórico dos eventos que antecederam a sua chegada num contexto humano, é possível, num segundo momento, ainda falando dessa ação do Espírito Santo neste ministério, entendermos ela quanto se dera no batismo. Jesus Cristo, ao completar 30 anos de idade, passa por esse processo, indo ao batismo do arrependimento, o batismo de João. Qual a razão de Jesus participar de um batismo como esse, se era um sujeito absolutamente perfeito, isento de qualquer pecaminosidade? Jesus deixa isso claro. Isto se fez necessário para o cumprimento da lei. Ele não desrespeitou a ação de João Batista, mas também entendeu que aquilo era absolutamente necessário para que ele não fosse invalidado em quaisquer aspectos. Com relação à lei, o sumo sacerdote, os sacerdotes de modo geral, assumiam essa função no 30º ano, porque subentendiam que a partir dali o sujeito dispunha de maturidade. Ezequiel, por exemplo, percebam vocês que nas entrelinhas históricas, não necessariamente bíblicas, vinha de uma família sacerdotal, estudava para isso, mas Deus mudou o quadro e no 30º ano ele está às margens do rio Quebar, na Babilônia, e se torna um profeta de Deus. Pois bem, nesse ato do batismo de Cristo, algo miraculoso acontece. O céu se abre, o Espírito Santo desce em forma de pomba e uma voz do céu se diz: Tu és o meu Filho amado, em quem me satisfaço. A manifestação da Trindade está evidente ali. Cristo, enquanto segunda pessoa, sendo batizado, Espírito Santo, enquanto terceira pessoa, descendo em forma de pomba, e o Pai Supremo manifestando a sua fala, satisfeito com a ação que estava ocorrendo ali. Ali nós temos a autenticidade do ministério de Cristo, não inicialmente chancelada por João Batista, mas pelo próprio Pai, pelo próprio Espírito Santo, e secundariamente, ou por que não dizer humanamente, também correspondida pelo profeta João Batista. Outra informação da qual nós podemos nos limitar no tópico inicial, falando dentro da perspectiva do Evangelho, conforme escreve Lucas, e nos limitando ao ministério de Jesus, não mais no Evangelho ou no batismo, é a respeito da tentação. Olha que fato curioso. Se você está com a sua Bíblia, faça essa observação. Capítulo 4, versículo 1, você percebe que o Senhor Jesus está cheio do Espírito Santo. Não obstante estar cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é conduzido ao deserto pelo mesmo Espírito. Agora, vá até o versículo de número 14 deste mesmo capítulo e note, os senhores, que Jesus vai deixar o deserto em destino à Galileia depois de 40 dias cheio do Espírito Santo. Ele entra, permanece e sai daquela região possuído pela ação do Espírito. Isto implica dizer, é claro que é uma inferência muito pessoal, aquilo que o apóstolo Paulo procurou dialogar na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. O que Jesus fez e todas as ações correspondidas no deserto provam isso. Pelo fato de andar no Espírito, a sua vitória foi certa. Em tese, nós, de igual modo, obtendo Jesus como protótipo, se assim o fizermos, também seremos possivelmente sujeitos vitoriosos. Como se não bastasse, um outro texto relevante para coincidir com essa temática é a proposta de Tiago, capítulo 4, verso 7.
onde ele dissera: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Percebam vocês que Cristo, como ninguém, estava absolutamente sujeito ao seu Pai. E ele resistiu o diabo. Haja vista que ele permanece no deserto literalmente por 40 dias. E naquele período ele enfrentou ou fez necessário uma série de resistências ao diabo. Nós percebemos que ali foi ofertado a pedra para que se tornasse pão, o pináculo, os reinos, né? Mas ele conseguiu resistir às ações do mal, e é justamente aquele comportamento que comprova que, de fato, uma vez o diabo resistido, inicialmente sujeitando-se a Deus, indubitavelmente ele fugirá de você. Jesus outra vez se torna protótipo, claro que linkando esse texto de Tiago, é possível que nós, de igual modo, agindo assim, perceberemos essa ação divina por absoluta. Como se não bastasse, é possível também fazermos uma outra conexão nesse sentido. Quando analisamos essa fala de Cristo no deserto, nós lembramos, por exemplo, de Adão. Adão, embora estivesse no paraíso, com o comando de toda a fauna e flora, disposto a se multiplicar, a cuidar de tudo, encontrando Deus na viração do dia, ele, junto à sua esposa, não compreenderam a obediência e comeram do fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A ideia que se faz aqui é que, enquanto Jesus conseguiu sobressair-se no deserto, Adão se arrebentou no paraíso. Não é você quem define, ou não é o lugar quem define a sua espiritualidade. Parece confuso e contraditório, e muito fácil para quem está distante dizer isso, mas o sujeito pode, na atual conjuntura, estar em Kiev, na Ucrânia, mas isso não define a sua espiritualidade. Ele pode estar no pior lugar do mundo, mas isso não define a sua espiritualidade. Assim como Jesus se deu bem, possivelmente nós, guardadas as devidas proporções diante da nossa humanidade e falibilidade, podemos também acertar como Jesus conseguiu. Como se não bastasse, além de falarmos dessas ações no Evangelho, na perspectiva do próprio Evangelho, na ideia construída no batismo e no deserto, nós pensamos também a respeito da ação do Espírito Santo na missão de Cristo. Percebam vocês que Jesus evoca o profeta messiânico, a saber, Isaías, quando chega à sinagoga na Galileia, e ele evoca Isaías 61, verso 1 e 2. Na realidade, não é o próprio Cristo, dá-se a impressão de que algum ancião, um ministro, alguém que estava ali no comando daquela situação, dá a direção para a leitura a Cristo, ou era leitura diária, enfim, não sabemos isso ao certo, mas o fato é que quando Jesus lê Isaías 61, verso 1 e 2, ele recita sua própria profecia e torna ela o seu devido cumprimento. O Espírito Santo vai legitimar o seu ministério para evangelizar, para curar, para libertar e para restaurar pecadores. Em tese, ou nas entrelinhas, é como se Jesus dissesse, aliás, a própria Bíblia diz isso: hoje se cumpre esta palavra. Mas eu quero passar a palavra ao Júnior para que ele possa dialogar com você o tópico 2, falando sobre Atos dos Apóstolos e não mais a ação do Espírito por intermédio de Cristo, mas a ação do Espírito Santo no ministério da igreja. Pois é, meus irmãos, e o tópico 2 vai falar agora dessa sequência, saindo de Lucas e começando a falar sobre o livro histórico, e que eu também chamo de teológico, Atos dos Apóstolos, ou também, como a igreja chegou a chamá-lo, Atos do Espírito Santo. Porque é exatamente no livro de Atos que nós vemos uma ação ainda mais contundente do Espírito Santo, tanto no cumprir das promessas, quanto no agir nas pessoas que estão envolvidas nesses acontecimentos. E que acontecimentos são esses? É o cumprimento da promessa de Jesus. Jesus diz em Lucas, no finalzinho de Lucas, ficai em Jerusalém, pede para que os seus discípulos o aguardem até que desça poder do alto. Pois bem, esse período de pausa, de aguardo, durou 10 dias. E se Paulo estiver correto, se Paulo está relacionando, Paulo está correto, mas se ele está relacionando aquelas 500 pessoas em 1 Coríntios 15, aos 500 irmãos que viram Jesus subir, a multidão que viu Jesus subir,
nós temos cerca de 500 pessoas que foram para o cenáculo orar e esperar que descesse fogo do alto. Porém, quando chegamos em Atos 2, cerca de 120 irmãos estão lá. 380 viraram as costas e desistiram. Mas a promessa de Deus se cumpriu. Aquilo que Jesus disse que ia acontecer, aconteceu. Realmente o poder dos altos céus desceram. O outro Consolador prometido por Cristo veio. E veio com sinais e maravilhas, cumprindo uma promessa veterotestamentária de Joel. E enchendo os discípulos do Espírito Santo de Deus. Lembremos que entre estes discípulos havia a própria mãe de Jesus, por exemplo, que também foi cheia do Espírito Santo. Imagina a Maria falando línguas estranhas em Atos 2. É uma visão interessante na mente. Bom, meus irmãos, além disso, o Espírito Santo não desceu em Atos 2 para tocar os discípulos e mudar a vida deles só para fazê-los falar línguas estranhas, só para surpreender e maravilhar com línguas repartidas como que de fogo e um vento veemente, o som de um vento como de um vento veemente e tempestuoso. Às vezes as pessoas imaginam já línguas de fogo e já imaginam um vento correndo, mas era um som como de um vento. E tudo isso acontece como uma manifestação do poder de Deus, a inauguração da igreja em grande estilo. A inauguração dessa igreja que iria começar a expandir ali, naquele momento. Pois um homem que antes havia sido covarde e negado a Jesus, de repente se levanta e prega, cheio do poder do Espírito Santo. Pedro faz isso. E no apelo, mais de quase 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. E a igreja já inicia com um ministério de grande escala. E meus irmãos, a ação do Espírito Santo fez com que essa igreja não só se expandisse, mas também fosse capacitada para dar à igreja, corpo de Cristo que se formava, vários propósitos. Lembremos uma coisa importante. O que fez a igreja sair e se espalhar pelo mundo e proclamar o evangelho em todos os lugares não foi a ação do Espírito Santo em Atos 2. O que fez com que a igreja se espalhasse pelo mundo foi a perseguição. O poder do Espírito Santo descendo sobre os discípulos naquele momento em Atos 2 capacitou-os a suportar e a ter poder para realizar esta missão que seria impulsionada pela perseguição. Portanto, vemos a ação do Espírito Santo na inauguração da igreja, mas também na propulsão da igreja, usando algo que era ruim, o sofrimento e a perseguição, para a expansão do reino de Deus. Deus transformando literalmente aquilo que é ruim em algo bom, trazendo um resultado positivo sobre uma coisa negativa. E que nos ensina também que muitas vezes a nossa tribulação, a nossa dificuldade, o nosso problema redundará ao final em vitória. Porque o Espírito Santo é capaz de também fazer conosco o que fez com os discípulos, transformando aquilo que é ruim em algo bom, dando bom fruto. Além disso, esse cumprimento de promessa, tanto de Jesus quanto a promessa veterotestamentária de Joel, nos fala de uma propulsão que atinge todas as escalas, crianças, adultos, homens, mulheres, de todas as raças e línguas. Nós vemos atingir judeus, mas também não judeus. Nós vemos a ação do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos ao falar em línguas estranhas e a ação do Espírito Santo no ouvido das várias nações que assistiam aquilo acontecer e que compreendiam e se maravilhavam de ver eles louvando a Deus na língua materna. Ou seja, aquelas pessoas ouviam os discípulos louvando a Deus, discípulos galileus, com sotaque galileu, louvando a Deus na língua deles, com o sotaque deles, como se tivessem nascido na mesma cidade. Nós vemos o poder maravilhoso do Espírito Santo agindo aí. E essa ação, ela aconteceu durante todo o período da igreja e propulsionou a igreja e os seus vários elementos a fazer com que o reino de Deus se expandisse. Naquele momento,
tudo começa a acontecer em larga escala. Curas acontecem em larga escala. Pedro prega uma segunda vez no templo, quase 5.000 almas se inserem na igreja. Eles passam a ter uma comunidade tão unida ao ponto de os mais ricos ajudarem os mais pobres, ou seja, a oferta era voluntária. As pessoas tinham o cuidado de ajudar o próximo, de manter-se juntos, de orarem juntos, de ajudarem os discípulos a se entregarem ao ministério da palavra. Nós vemos a igreja expandindo não só de forma horizontal e não só de forma vertical, ou seja, não só em comunhão com o Espírito Santo e em manifestação do poder de Deus, mas também no amor e na compaixão e na comunhão entre os irmãos, de forma horizontal. A igreja se expandiu para todos os lugares. A igreja, ao ser perseguida, usou isso como uma mola propulsora para propagar o reino de Deus nos mais longínquos lugares. Tomé foi para a Índia, André foi para o leste europeu, os discípulos se espalharam pelo mundo, uma pequena parte apenas ficou em Jerusalém. Portanto, nós vemos a expansão da igreja a partir da ação e da condução do Espírito Santo, inclusive nas coisas que nós julgávamos como más. Perseguição, dor, dificuldade, o Espírito Santo tornou em fruto benéfico, transformando inclusive um perseguidor da igreja, Paulo, em um grande evangelista, fazendo que ainda mais toda a igreja fosse estruturada teologicamente e também administrativamente. Nós vemos a ação do Espírito Santo em cada detalhe e assim temos também a segurança de que a nossa igreja é cuidada e controlada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a base do pentecostalismo. Ter como regra de fé e prática a palavra de Deus e ter como conduta de vida tudo aquilo que o Espírito Santo nos conduz a fazer, a ter e a ser. Mas continuaremos esta conversa falando disso, exatamente disso, de como tudo isso, o ministério da igreja, impactado pelo Espírito Santo, se torna modelo pentecostal para os nossos dias, para a igreja dos nossos dias. Muito bem, queridos, atingimos, portanto, o tópico de número 3, onde falaremos a respeito de um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Olha só, inicialmente vale ressaltar argumentos já explorados no tópico anterior pela figura do Júnior, mas é necessário, pois isso está exposto como item do tópico 3, que é o revestimento, poder do alto. Essa ideia do revestimento é uma ideia proposta pelo próprio Cristo. Na altura do capítulo 24, verso 49 do Evangelho conforme escreve Lucas, nós temos essa máxima sendo explorada. Quando o próprio Jesus disser àquele conjunto de irmãos, ficai em Jerusalém. Perceba a imperatividade do verbo. Até, essa preposição apresenta-se como indefinida. Que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não dissera por quanto tempo seria necessário aqueles irmãos ali permanecerem, mas viu a necessidade deles ali estarem porque receberiam uma efusão do Espírito. Vale destacar que estes discípulos que ali estavam e as demais pessoas já possuíam o Espírito Santo pelo fato de terem um encontro com Cristo. O sujeito, no ato da aceitação, se é que, abre aspas, nós o aceitamos, porque de acordo com João 15, não foi nós que o escolhemos, mas ele quem nos escolheu, mas enfim, ali nós percebemos que o fato desse encontro com Cristo acontecer num primeiro momento faz com que o Espírito Santo habite em nós. Contudo, a apresentação de Cristo no verso 49 do capítulo 24 de Lucas diz respeito a uma manifestação além, miraculosa, extraordinária. E isto, aparentemente, tem o início do seu cumprimento, como parece, no capítulo 2, mas no versículo 5 do capítulo 1 de Atos, nós já temos algo relacionado ao batismo no Espírito Santo. De modo que é possível equivaler a fala de Cristo apresentada no verso 49, capítulo 24 de Lucas, com o capítulo 1, verso 5 de Atos. E essa relação de equivalência, mais uma vez, ressalta a homogeneidade existente entre ambos os livros. O autor é o mesmo, ele consegue linkar essas informações. Um fato interessante é que, partindo desse pressuposto,
nós entendemos que depois daquela ação miraculosa, versículo 39 do capítulo 2, no discurso de Pedro, a impressão que se dá é que aquela promessa não era transitória. A ação, a descida, a efusão do Espírito não era única e exclusivamente para aqueles irmãos. Haja vista, embora num contexto empírico, numa fala empírica pela experiência, eu vivi. Os senhores que me assistem possivelmente viveram essa experiência e desqualificá-la, desconstruí-la não faz qualquer sentido. Portanto, isto é um fator comprobatório de que aquela situação de fato não era transitória. Mas, como já frisado, o poder espiritual ali manifestado tinha algumas finalidades. A primeira delas, a expansão do Evangelho, secundariamente, uma vida cristã vitoriosa e, por fim, uma adoração mais profunda. Esses argumentos estão tanto pautados no livro histórico de Atos, como ressaltados na carta de Paulo apóstolo à igreja que estava em Corinto. Agora, ainda discursando a respeito de um modelo pentecostal para a igreja atual, as línguas apresentam-se como evidência inicial. No pentecostalismo clássico, o batismo no Espírito Santo se caracteriza como uma evidência e aqui, argumentado pela figura do pastor Douglas Batista, essa é uma evidência inicial. Nós podemos encontrar vários momentos em que isto se ocorrera. O próprio capítulo 2, versículo 4, quando no dia de Pentecostes estavam todos agregados no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento, veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, foram vistas línguas repartidas como de fogo que pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas isso não se limitara apenas a este fato. Capítulo 10, versículo 46, lá em Cesareia, o centurião Cornélio e a sua casa são cheios do Espírito Santo. Capítulo 19, versículo de número 6, os irmãos em Éfeso falaram em línguas estranhas. E nós temos em Samaria, na vida de Paulo, as línguas implícitas em seus respectivos ministérios, apresentados aí nos capítulos 9, versículo 17 e outros mais. Enfim, a ação do Espírito Santo não pode, portanto, ser lida como transitória. Agora, um outro fato relevante, embora consideremos logo que o batismo no Espírito Santo não é transitório, portanto permanente, e agora está sendo apresentado como uma evidência inicial, Gutierre Siqueira, escrevendo o título Espírito e a Palavra, um título publicado pela editora CPAD, ele diz que, embora haja a evidência, o principal efeito do revestimento é a obra evangelizadora. A pergunta que não quer calar é: poder para quê? Qual a finalidade em receber poder? E Gutierrez discursa exatamente sobre isso. O revestimento surge justamente para a eficácia da obra evangelizadora. Ele conclui dizendo: é contraditório um sujeito batizado no Espírito Santo que não almeje ser testemunha de Cristo. O batismo no Espírito Santo é sucedido pela missão, isto é, pela evangelização, pela propagação do Evangelho. Não faz qualquer sentido eu querer ser cheio do Espírito Santo única e exclusivamente para uma ação paliativa e esporádica. Não é esse o conceito apresentado na Bíblia. Por fim, vale destacar a plenitude do Espírito. Em que consiste essa plenitude pelas lentes do pentecostalismo clássico? A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Parece recorrente o argumento, mas uma vez mais a gente reforça a ideia de que a nossa perspectiva não é cessacionista. O Espírito Santo continua agindo, inclusive a partir dessa ação e no contexto da plenitude, nós temos os dons espirituais e a ação do fruto do Espírito. Mas antes de argumentar sobre esse fato, nós cremos não só nestes aspectos, como no derramamento, prometido lá no capítulo 2 pelo profeta Joel e, mais uma vez, reforçado por Pedro quando estivera pregando o Evangelho depois da efusão recebida. Percebam vocês que, diferentemente desse contexto de derramamento propagado pelo profeta que me referi e reforçada por Pedro, lá no livro de Números, capítulo 11, salvo engano, Moisés, uma vez aconselhado por seu sogro Jetro, comissionou 70 anciãos para auxiliar no governo.
uns ficariam sobre 100, outros sobre 1000, enfim, dividiria-se as tarefas para não pesar sobre os ombros de Moisés. E a orientação de Deus foi que seria retirado do espírito que estava sobre Moisés e depositado sobre cada ancião para que eles tivessem legitimidade e unção do espírito para poder governar e decidir. Suponhamos que houvesse, claro que isso é um fator ilustrativo, 100 ml sobre Moisés, 70 ml foram retirados e compartilhados com estes anciãos, um sobre cada ancião. Isto prova que o Espírito Santo naquele contexto era dado sob medida, sob porção. Mas o profeta Joel, em torno de 800 anos antes de Cristo, profetizara não a recorrência da medida e porção do Espírito, mas a efusão, o derramamento, que tem o início do seu cumprimento no dia de Pentecostes, que se der em Atos 2, que persiste até a atualidade por dias posteriores. Essa é a nossa crença. Agora, a partir do Pentecostes, Deus tornou disponível a todos os seus filhos não só essa ação miraculosa do batismo no Espírito Santo, mas a plenitude do Espírito, que somada ao revestimento, abrange, por exemplo, o fruto do Espírito. Não simplesmente batismo no ou com, como muita gente se enrosca, né? É batismo no ou batismo com. Seja no ou com, se refere a essa manifestação da qual cremos evidenciada pelas línguas. Mas Gutierrez, Siqueira, ressaltando nesse livro Espírito e a Palavra e evocando a figura do pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, ele diz que principalmente na plenitude do Espírito não seremos simplesmente batizados com ou no Espírito, mas pelo Espírito. E ser batizado pelo Espírito está absolutamente atrelado à ideia da conversão, que será evidenciada pelo fruto. Capítulo 5, verso 22, contrastando as obras da carne, Paulo dialoga com aqueles irmãos a respeito do fruto. Olha a singularidade, o fruto do Espírito, que é apresentado por 9 características: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O fruto do Espírito se relaciona com o crescimento espiritual e desenvolvimento do caráter cristão. Em razão disso, eu fecho esse raciocínio evocando a fala de Paulo quando escrevera aos Efésios, capítulo 5, verso 18: não embriagueis com vinho em que há contenda, há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu compreendo que no pentecostalismo clássico essa ideia é reforçada, mas também aponto que, de acordo com a perspectiva paulina, ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente entrar em êxtase, perder o equilíbrio ou se assemelhar a alguém que estivesse embriagado, porque o contraste está claro. Enquanto o vinho traz contenda e dissolução, portanto desequilíbrio, o Espírito Santo traz equilíbrio, sensatez, e é isso que nós precisamos. Precisamos ser cheios do Espírito Santo e permitir que essa ação não se restrinja apenas ao falar em línguas, mas ela consiga atingir o âmago da nossa alma, mudar o nosso caráter, a nossa personalidade, fazer-nos sujeitos mais amáveis, mais recíprocos, empáticos e etc. Essa é a ideia. Fica aí essa exposição do tópico 3, esperando contribuir com a aula da Escola Bíblica Dominical. Pois é, meus irmãos, encerramos esta lição maravilhosa que mostra a ação do Espírito Santo em toda a narrativa de Lucas, de Atos, demonstrando de forma intencional, o escritor de forma intencional, demonstrando para nós que o Espírito Santo agiu no nascedouro da igreja, na sua expansão e ainda cuida da nossa igreja hoje, sendo, portanto, aquele elemento, o Deus que está presente do lado de nós o tempo todo, nos revestindo de poder, dando-nos cura, dando-nos comunhão e ajudando-nos a compreender quando às vezes as nossas perseguições, dificuldades e dores podem redundar em um fruto benéfico para o reino de Deus e pode, no final das contas, nos fazer, como Paulo diz, mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, que Deus os abençoe. Nos vemos na próxima lição. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, de compartilhar com mais amigos esta transmissão.
E se estivermos aqui e Cristo não tiver voltado, nos vemos no próximo domingo para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos. Um grande abraço.